Olá, galerinha, tudo bom? Eu sou a professora Beatriz Carvalho, professora de História do 7º ano. E o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar sobre os povos indígenas americanos. E vamos começar pelos astecas. Vamos lá? Vem com a prof. Então, como sempre, nós começamos com os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos lá identificar as principais características da civilização asteca, compreender a organização cultural, religiosa e política da civilização asteca e reconhecer o desenvolvimento tecnológico e agrícola dos astecas. Olha só, vocês conhecem essa imagem? Do que será que se trata? Vamos ver, vamos pensar um pouquinho. Ah, é uma pedra, né? É uma escultura. O que será? O que parece ser? Nossa, tá tão bem trabalhado. Vamos descobrir? Olha lá, é a pedra do sol da civilização asteca, usada para quê? Para o calendário, tão famoso calendário asteca, encontrada em 1790 na Catedral da Cidade do México. Na Catedral, exatamente, eles estavam reformando, fundando, estavam fazendo, de repente, escavando e se deram, né? Encontraram esta escultura, essa pedra, e ela não é pequena não, galerinha, ela tem uns 3 metros de altura, é enorme. Olha lá, ó, ela é uma escultura em pedra e acredita-se que foi esculpida entre 1502 e 1521. Vamos então conhecer e entender um pouquinho sobre os astecas, começando pela sua localização, galerinha, para vocês entenderem. Olha lá, os astecas, ou eles eram chamados também de mexicas, são, né, um povo originário da América do Norte. Chegaram ao Vale do México em 1325 e lá ergueram a cidade Tenochtitlan. Olha, galerinha, a professora vai comentar sobre essa aula. Ela é uma aula bem específica. Nós estamos relembrando alguma matéria, as matérias que vocês tiveram no 6º ano. E lembra, né? O vocabulário é bem complicado, o idioma é um idioma antigo, é bem complicado, mas vamos lá! E olha que bacana, nesse mapa exatamente mostra aonde eles ficavam, aonde se concentravam os astecas, né? O Golfo do México, daí aqui tem um recorte para que vocês entendam o porquê desse lago, e nós vamos estudar tudo isso na aula de hoje. Vamos lá, novamente a sua localização, o Vale do México, com as localizações das suas principais cidades-estados, também cidade-estado, professora, assim como vocês estudaram na Grécia e na Roma, só que, digamos que a forma política um pouquinho diferente. Tá? Em 1519, os astecas se desenvolveram nas proximidades do lago Texcoco, uma região úmida, ideal para diversas agriculturas. Galera, se vocês prestarem atenção, olha onde fica a cidade, no meio do lago. Não era nas proximidades ou do ladinho, não, era lá no meio mesmo, no meio do lago. Tanto que a parte de agricultura tem uma coisa bem bacana, uma técnica mega legal que a professora vai trazer nessa aula e explicar para vocês. Vamos lá, o Império Asteca, olha, Tenochtitlan cresceu e os astecas se expandiram, dominando cidades e povos da região e formando um império imenso, compostos de diversos povos. A professora trouxe a imagem de uma representação dessa cidade, tá? É o mural do Diego Rivera, que está no Palácio Nacional do México. A cidade do México foi construída em cima das ruínas desta cidade. Então, aqui nós vamos também estudar a sua religião, e eles tinham templos em formas de pirâmides, onde eles faziam sacrifícios humanos. E esta, ó, era o centro da cidade, né? E aqui hoje bem próximo dela é a catedral, hoje na época atual. Então vamos lá. O Império Asteca não era uma unidade política. Como assim? Ele era formado por povos com diferentes graus de subordinação. Alguns povos eram administrados por governantes astecas, outros pagavam impostos à força. Como assim, professora? Não existia um só rei ou um só governante, eram vários. Porém, alguns povos eram subordinados
a certos governantes. Às vezes só pagavam tributos e tinham suas leis e a sua parte política diferenciada, só pagava o tributo para aquele rei, mas tinha suas leis. Outros não eram forçados e daí eram governados por este governador maior e tinham que seguir as suas leis também. Né? Então, nós temos aqui um governante, a representação de um governante asteca. Olha lá, começou as palavrinhas difíceis. Axayacatl, do Codex de Azcatitlán, que reinou em 1469 a 1481. A sociedade. Como era a sociedade? Vamos lá. O Império Azteca apresentava uma sociedade complexa e estratificada. Havia várias divisões. Dentro dela, há dois grupos sociais, né, maiores, que eram os Pipiltins, ou melhor, Pipiltins, que eram os nobres, e os Macheualtin, que eram os plebeus. Olha lá, aqui também tem uma representação, uma coisa bem bacana. Nessa representação, vocês já vão notar como eles gostavam de cores coloridas, de penas. Essas representações, essas pinturas astecas são bem coloridas, tá? Então, nós temos o rei de Texcoco aqui, conforme descrito no Codex, né, do século XVI. Né? O Codex eram livros que eles tinham como se fosse, digamos assim, os diários, né? Eram livros que eles escreviam todo o seu dia a dia, a política, como que era a sociedade. Então, eles chamavam de Codex, eram os livros pequenos, tá? E olha lá, o imperador era o chefe do exército. Por quê? Porque os astecas eram um povo de guerra. Era um povo que eles conflitavam com as outras nações, guerreavam muito, era um povo um pouco violento, então a base deles era militar, tá? Então, olha lá, a nobreza era formada por sacerdotes e chefes militares. A população geralmente eram camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos. Olha lá, aqui nós temos a representação de um guerreiro jaguar, era a elite militar asteca. Então, era uma vestimenta do ritual para sacrifícios que nós vamos estudar também o que acontecia. Também um Codex de Magliabechiano, do século XVI. Olha só, era a pele de um jaguar. Né? Eles se vestiam realmente com a pele do jaguar. Por quê? Olha as penas novamente, olhe novamente as cores, porque para eles isso trazia a força do animal. Eles acreditavam muito, nós vamos estudar na religião, tudo é ligado com a natureza, com animais, com o que acontece na natureza, a chuva, o sol. Então vamos continuar. Havia também os tlacotins. Quem eram esses, professora? Eram os escravizados, prisioneiros de guerra ou por dívida, eram usados para inúmeras profissões, mas principalmente para sacrifícios humanos em rituais religiosos, para agradar os deuses e ter fartura nas colheitas. Nossa, se fala muito sobre esses sacrifícios humanos. O que acontecia? Esses escravizados, que então eram escolhidos, eram guerreiros escolhidos para esse sacrifício, né, eles eram preparados para esse sacrifício. A religião e a fé deles nesse tipo de ritual, nessa ritualística, era tão grande que para o guerreiro ser dado como sacrifício para um Deus era uma honra, para uma família, ter um membro da família escolhido para ser sacrificado, né, para um Deus, isso era uma honra. Então eles não viam como algo horrível, medonho, não. Para eles se preparavam, né, espiritualmente, se preparavam fisicamente para dar o melhor dele para o seu Deus. Olha lá, vamos para um quiz? Rapidinho. Nome da principal cidade asteca que desenvolveu-se nas proximidades do lago Texcoco. Vamos lá. Quetzalcoatl, Tenochtitlan ou Texcoco? Vamos lá, palavrinhas difíceis, né? Mas eu garanto que vocês aprendem rapidinho o 7º ano. Vamos lá? Daqui a pouco eu volto e corrijo com vocês.
Então, galera, vamos lá? Vamos corrigir? Vem com a prof. A letra B, muito bem, tenho certeza que vocês acertaram. Então, vamos falar agora da religião. Olha lá, os astecas eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Ou seja, né, acreditavam em vários deuses. Algumas divindades estavam associadas, como a professora já contou para vocês, aspectos da natureza, como Tlaloc e Quetzalcoatl, e outros deuses que estavam associados a algumas funções específicas. A professora trouxe aqui, né, a representação da serpente emplumada, né, do século XVI. Olha só, olha como novamente a professora, né, comenta com vocês como era colorido, como eles gostavam dessas cores vibrantes, né? Os astecas eram um povo vibrante, a energia deles, eles conseguiam passar essas energias em seus desenhos, em suas ilustrações. Então vamos lá, outro deus, outra divindade, o Quetzalcoatl é a divindade do milho, porque a agricultura era muito importante para eles. E todo deus era associado a algo, não era? Então também tinha o deus associado à agricultura, tá? Representado às vezes como uma espiga, já que Quetzalcoatl está relacionada com a fertilidade e a agricultura. Olha só, aqui a professora trouxe a representação desses deuses, a forma feminina e a forma masculina, porque eles tinham as duas representações do mesmo deus. Ele poderia ser tanto feminino quanto masculino. Olha, esse Codex da Borgia, ele é pré-colombiano. Professora, o que é pré-colombiano? Antes dos espanhóis chegarem lá. Antes, um pouquinho antes, ok? Continuando, havia sacrifícios humanos aos deuses, né? Para proteção, então eles acreditavam que eles acalmavam, agradavam aos deuses com esses sacrifícios, né? A fertilidade para a agricultura e, claro, né, contra as doenças também. Dedicado a Huitzilopochtli ou Texatlipoca, o sacrificado era colocado em uma pedra com 4 sacerdotes ao redor dele. E um 5º sacerdote extraía com uma faca o coração do guerreiro vivo para alimentar o seu Deus. Parece bem cruel, né, galera? Dedicado a Tlaloc, anualmente eram sacrificados crianças no cume da montanha. Acredita-se que quanto mais as crianças chorassem, mais a chuva o Deus proveria. Nós temos que entender um pouquinho, a nossa visão de hoje, a gente olha, nossa, mas que povo, né, que sacrificava, matava vivo o guerreiro, jogava criança, né, do cume lá de baixo, quanto mais criança chorava, melhor. Só que na mentalidade deles, a cultura deles, isso não era um sacrifício. As mães aceitavam dar os seus filhos para serem sacrificados para um bem maior, que seria todo o povo, toda a comunidade, toda a nação. Arquitetura, eles eram riquíssimos. Galera, olha só, os astecas eram exímios construtores. Construíram cidades e enormes pirâmides. Pirâmides também, professora? Também. Que eram os templos onde ocorriam os rituais. Aqui a professora trouxe a imagem da pirâmide asteca em Santa Cecília, Acatlán, estado do México, no México. Galera, imagine só, nessa época não existia guincho. Não existia a tecnologia que nós temos hoje para as nossas construções. Olha o tamanho dessa construção, olha o tamanho das cidades que eles construíram e olhe a perfeição disso, das pedras encaixadas, para vocês entenderem um pouquinho como era essa civilização e como eles eram exímios construtores. Então vamos para a agricultura agora. Vamos lá. A sociedade asteca foi organizada em torno da agricultura do milho. O ambiente úmido do Vale do México, com seus muitos lagos e pântanos, era bem pantaneiro a região ali, permitiu a agricultura intensiva. As principais plantações, além do milho, eles ainda tinham feijões, abóboras, pimentões e amaranto. Aqui a professora trouxe, ó, mais aqueles livrinhos, né,
como nós falamos, o Codex, é uma ilustração do Florentine Codex, mostrando o cultivo do milho de 1514. Então, tudo eles desenhavam, tudo eles traziam em representações, como se estivessem contando mesmo a história do seu povo, da sua civilização. Olha que bacana, olha os detalhes, exatamente o detalhe da plantação, olha lá, como se eles estivessem contando para as próximas gerações, deixando aquilo de legado. Olha, é assim que se faz, desta forma. Olha, né? E a colheita, olha que bacana, olha como é rico, olha como é colorido. Continuando, aqui que chega a tecnologia asteca, olha lá, os astecas utilizavam um sistema de plantio chamado chinampa. O que é isso, professora? Eram plataformas flutuantes nos rios, não era cheio de rio? Lembra que eu falei que a cidade ficava no meio do rio? Olha lá, no meio do lago? Ou áreas pantanosas, feitos de madeira e barro, onde eram plantadas várias culturas. Galera, imagine nessa época o que eles faziam. Eles faziam essas amarrações, colocavam terra e ali eles plantavam as raízes embaixo. Claro, elas chegavam até a água e daí elas eram irrigadas. Olha que bacana a representação de uma chinampa asteca. A falta de terras cultiváveis possibilitou o surgimento dessa técnica agrícola. Que bacana! Olha lá, também o comércio era forte, por isso que, né, a civilização cresceu tanto. Olha lá, na cidade de Tenochtitlan esse comércio era intenso, a agricultura alimentava o comércio juntamente com o artesanato e cerâmica. Aqui nós temos uma representação do mercado de Tlatelolco, no Museu de História Natural, está em Chicago, nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia como eram. Aqui também existia o esquema de troca, né? Você trocava alimentos, trocava objetos, também o comércio também ocorria dessa forma nessa época. E o artesanato? Olha lá, a arte asteca é possível encontrar muitas plumas, é tudo muito colorido, penas e mosaicos, né, usados em trajes de guerreiros, decoração nas armas, bandeiras de guerra. Os artesãos que criavam os objetos de penas eram chamados de amanteca. A professora trouxe mais uma imagem bem colorida para vocês. Um escudo de penas asteca, por volta de 1520, mais ou menos. Está no Landesmuseum da Wittenberg, na Alemanha. Vamos lá, o idioma, a língua. A língua dos astecas era náhuatl, por isso essas palavras tão difíceis. Os linguistas acreditavam que sua origem está relacionada com os povos migratórios, cerca de 500 anos antes de Cristo, que fundaram vários povos na região, como a cidade de Teotihuacan. Né? Aqui nós temos mais um codex, olha só, Codex Florentino de 1575 a 1577. O texto está em náhuatl, grafado no alfabeto latino. Está na biblioteca da Médici Laurentiana, em Florença, na Itália. Olha que rico também. Então, vamos para o quiz? Rapidinho? Tá fácil, hein, galera? Vamos lá. Nome do sistema asteca de plantio, suspenso em águas, utilizando também o lago Texcoco. Vamos lá. A, B, C ou D? Vamos lá? Rapidinho, e a professora já volta para corrigir para vocês.
Então, galerinha, vamos corrigir? Vem com a prof. Chinampa, isso mesmo. Então, o que nós aprendemos nessa aula riquíssima? Vamos lá. Os astecas, povos que habitavam as terras do atual México, também eram chamados de mexicas. Dominaram diversos povos na região do Vale do México e assim formaram um grande império. Tinham técnicas aperfeiçoadas da produção agrícola, conhecimento de cálculos, né, para a própria arquitetura era necessária, técnicas da construção civil. Em sua religião eles eram o quê? Politeístas e exigia sacrifícios humanos. Galera, meu sétimo ano, espero que vocês tenham gostado da aula que a professora trouxe. Eu fiz com muito carinho e muito amor. Bons estudos!